Calazans falando sobre os cavaleiros medievais. Vamos comentar sobre a cavalaria e algumas coisas sobre heráldica também, com óculos medieval. Bom, essa é uma página do meu Grimório, onde eu mostro a armadura medieval e quais são os nomes das partes dela. Lembra Dom Quixote? Quixote em espanhol é coxa, é o protetor de coxa. E também nessa mesma, tem em cima uma tabelinha de heráldica e o castelo com as partes do castelo. A gente entendendo, dando nome às coisas, a gente consegue compreender melhor as coisas. Aquele maluco do Wittgenstein dizia que os limites da minha realidade são os limites das minhas palavras, do meu vocabulário. Então, essa página do Grimório acabou sendo utilizada num livro meu, de banca de jornal, chamado A Namorada do Mago Merlin, onde eu traduzi algumas canções do Merlin. E aqui está a armadura de novo sendo usada, explicada, né, dentro do livro, é um xerox do livro, e o castelo sendo explicado também com suas partes, aqui com as explicações embaixo. É do livro A Namorada do Mago Merlin, de Flávio Calazans. Muito difícil de conseguir, livro de banca de jornal esgotado. E agora vamos falar um pouco sobre a cavalaria em si, que é o tema deste vídeo. Se eu conseguir, né? Então, vamos lá. Aqui é o cavaleiro com o cavalo, e vê que o cavalo também tem a sua explicação, né? Tem as suas... A armadura dele tem seus nomes. E é o seguinte, o que era um nobre e o que era um cavaleiro? O cavaleiro é um feito heróico que te dá o grau de cavaleiro. Não é uma coisa que você, assim, eu nasci cavaleiro. Não, você nasceu nobre. Para evitar a proteção da mãe, acontecia uma divisão em 3 partes. Aos 7 anos de idade, o menino é mandado para o castelo de um amigo do nobre pai dele, vice-versa, um amigo desse nobre vem para o dele, ou de outro, é cruzado, o negócio é todo um relacionamento cruzado. E aí, ele vai ser treinado, ele começa como pajem, onde ele começa a ajudar a afiar a arma, preparar as flechas, a limpar as peças da armadura, a olear a espada, a cuidar do cavalo, é o pajem. Esse pajem, um cara que já é cavaleiro, ele está sendo treinado no ambiente de cavalaria. 7 anos de idade. São 3 fases, 7, 14 e 21. Depois, quando ele chega no final, quando ele está aos 13 anos, ele já é valete, que ele já é viril, ele já tem o pelo público, ele é adolescente. Então ele passa a valete. Valete no jogo de cartas é aquela cartinha. Então, aí quando ele chega aos 14 anos, depois de passar por valete, ele se torna escudeiro. O escudeiro já usa armadura, já usa as armas. A única diferença dele para um cavaleiro, ele não fez nenhum feito ainda para ser cavaleiro, para ser sagrado cavaleiro, e ele não tem a espora de ouro, a espora dele é de ferro. Porque a espora que ele anda a cavalo é que define, vê aqui, essa espora aqui, isso é uma espora. A espora de ouro ou banhada a ouro é o símbolo da cavalaria, ele recebe isso quando ele já é cavaleiro. Então você identifica em quadros, em pinturas, em tapeçarias, quando o cara tem a espora amarela, é a espora de ouro. Aí é o seguinte, como escudeiro, ele vai fazer a ajuda do cavaleiro em armas, ele interfere junto em combates, ele luta junto, e ele passa no final desses 14 anos a ser postulante de armas, ele já está esperando a nomeação, a sagração. Aí ele faz um grande feito, um feito heróico, e aí ele é sagrado cavaleiro. É um ritual, ele passa uma noite em claro numa capela, tem padres acompanhando. Aí no dia seguinte tem a dedicação, ele faz o juramento de proteger os fracos, defender quem não pode se defender, a custo de sua própria vida. Então esse é o juramento do cavaleiro. Ele, a essa altura, ele já no mínimo é 21 anos. Então mesmo que ele tenha feito um feito heróico aos 13, aos 14, ele só vai poder, e aí é postulante de armas, né? Ele só vai esperar chegar aos 21, porque 7, 14, 21, é simbólico isso. Aí, com essas proezas de coragem, de honra, de virtude, de castidade, de proteger as donzelas, etc., ele chega a ser cavaleiro, a ordem de cavalaria. Ele recebe 7 armas, que são... Segundo São Paulo, 7 de novo, né? Os 7 virtudes, os 7 furos da cabeça, 7 planetas do céu, 7 notas musicais, 7 metais da alquimia. É toda uma simbólica dos 7 dias da semana, 7 notas musicais e assim por diante. Aí ele se torna um homem probo, um homem honrado. Ele é reconhecido como isso. E aí ele ganha a espora de ouro.
Com essa espora de ouro ele começa o trabalho de vencer o eu, da humildade, onde ele vai conseguir estar a serviço, e aí desalojando o ego do coração e sendo humilde, sendo servo, servindo. Lembra que samurai no japonês é servo. E eles têm os kamons, que são os símbolos das famílias deles. E se um samurai perde o daimyo, o senhor feudal, a quem ele serve, e o daimyo serve ao imperador, que é o próprio Deus Sol,